Oi pessoal, eu sou a Mayara e no vídeo de hoje eu vim indicar pra vocês 12 filmes que se encaixam nas estéticas Light Academia, Dark Academia e Cottagecore. Eu já tenho alguns vídeos aqui no canal falando sobre a estética e esse movimento, essa subcultura da internet que é a Dark Academia. Eu tenho um sobre Light Academia e nenhum sobre Cottagecore, então no momento que eu for indicar os filmes Cottagecore eu vou comentar um pouquinho sobre ela, mas vamos lá. Eu separei filmes, como vocês devem ter visto pelo título, que trazem uma sensação de aconchego, de conforto. Isso não quer dizer que eles não tenham temas mais pesados, tem filmes aqui que tratam de umas questões mais sombrias, e o que eu acho que faz parte da estética da Dark Academia, mas na minha opinião, seja pela ambientação, ou algum personagem, ou o próprio enredo, eles trazem essa sensação de conforto. Então eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês escolham alguns desses filmes pra assistir num dia chuvoso, debaixo dos cobertores, e vamos lá! Eu tentei trazer filmes que são pouco comentados dentro dessas estéticas, mas caso alguém se interesse, no meu Letterboxd eu tenho duas listas sobre filmes Dark Academia e Light Academia, e lá você vai ter desde os mais comentados, mais populares quando se pensam nessas estéticas, até uns que são tipo meio... ficam numa linha tênue do... será que isso é realmente Dark Academia? Na minha opinião, sim, mas pode ser que outras pessoas não concordem. E eu trouxe alguns desses filmes, mas eu também vou explicar cada aspecto do filme que faz com que eu acredite que ele se encaixe assim nessas estéticas. E o primeiro filme da lista é o Spencer, de 2021. Esse filme é um filme biográfico sobre a princesa Diana e um fim de semana específico que ela passou durante o Natal com a família real. E a história vai explorar o psicológico da princesa e todas as inquietações que ela estava passando naquele momento em relação ao casamento dela. Se você sabe um pouco sobre a história da família real, você sabe que não é nem um pouco ideal esse relacionamento do Charles com a Diana. Então a gente vai seguir basicamente o que era a realidade para a Diana. Então é um filme que ele é um pouco dramático no sentido de que muitas cenas que acontecem ali são bem exacerbadas, mas eu acho que elas conseguem cumprir o papel de transmitir como era o psicológico dessa personagem e dessa personalidade histórica. É um filme que traz uma sensação muito opressiva e solitária, é um filme que eu particularmente chorei bastante, mas eu acho que ao mesmo tempo ele é muito bonito. Eu acho que ele é um filme que vem com essa busca pela liberdade da personagem e você se sente, tipo, chegando aos extremos com ela pra decidir se ela deve continuar naquele casamento ou não. E os aspectos da Dark Academia desse filme, na minha opinião, são narrativa psicológica com foco nas inquietações e angústias da protagonista. Na falta de um ambiente acadêmico, temos esses campos nebulosos e o castelo que representam bem a opressão, a presunção, a exclusividade e até mesmo esse acúmulo de história que é geralmente representado pelos internatos e universidades nessas histórias da Dark Academia. Além disso, referências históricas e paralelos com figuras importantes como Ana Bolena são essenciais para o desenvolvimento da trama. O próximo filme é An Education, de 2009. O filme acompanha a história da Jenny, que é uma garota muito inteligente e muito curiosa, que sonha em estudar na Universidade de Oxford, até que ela conhece o David, um cara muito mais velho que começa a sair com ela, e ele meio que começa a mostrar pra ela os prazeres da vida adulta. Os aspectos da Dark Academia desse filme são o consumo de cultura como fator primordial para a formação dessa protagonista. A gente vê ela em vários momentos rodeada por músicas, livros e até visitando cidades, fazendo viagens para lugares históricos. Aqui a gente também tem uma coisa que é muito comum na Dark Academia, que é um relacionamento tóxico que no final vai gerar algum tipo de mudança na perspectiva da personagem sobre a vida. E é claro, a gente tem o fator acadêmico aqui, a gente tem esse ambiente escolar e a importância da educação, tanto que o nome do filme é An Education, por causa tanto dessa educação não formal que ela tem sobre a vida quando ela tem que encarar
conciliar tudo isso com esse personagem do David e também a educação formal dos estudos. Então a gente tem esses dois pontos na história. O próximo e último filme Dark Academia dessa lista é o My Brilliant Career, de 1979. Nesse filme a gente vai seguir a Sibylla, que vem de uma família mais pobre, mas ela tem uma parte da família dela que tem mais condições, ela quer ter uma carreira brilhante, como o título já indica, e aí ela é chamada pra ficar com essa parte da família um pouco mais rica. Mas ela é uma personagem que não se deixa domar e ela tem as suas próprias ideias e os seus próprios sonhos, e a gente vai acompanhar ela na história meio que sendo as pessoas tentando domá-la. E a gente vai ver se, no fim das contas, ela vai sucumbir a isso ou se ela vai seguir a sua própria trajetória. Os aspectos Dark Academia desse filme são, primeiro, a ambientação no espaço-tempo, porque o filme se passa durante o final do século XIX, numa Austrália bem rural. Então, tanto o figurino como as decorações, as arquiteturas são todas bem dessa época e traz essa sensação de história que é muito comum na estética. É claro que a gente tem a busca de reconhecimento por essa artista e como a arte representa tudo pra ela. Outra coisa muito interessante também é que a gente tem um romance aqui na história com meio que obstáculos sociais e uma diferença de classe, o que também é bem comum a histórias Dark Academia. E como o filme tem muitas cenas na natureza, ele também se encaixa na estética cottagecore, que é a próxima dessa lista. Bom, gente, a estética e o movimento cottagecore eu não vou entrar muito a fundo, mas ele basicamente traz narrativas com preferências por essa relação do ser humano com a natureza e por uma vida mais simples e basicamente celebrando os prazeres pequenos entre essa relação ser humano e natureza. O primeiro filme que eu escolhi para representar a estética cottagecore é o Picnic at Hanging Rock, de 1975. Esse é um filme dirigido pelo mesmo diretor de Sociedade dos Poetas Mortos, que eu só não indiquei como filme Dark Academia nessa lista porque ele já apareceu muitas vezes aqui no canal. E ele vai se passar nesse internato bem afastado, só para garotas, e toda a história acontece num dia dos namorados. E basicamente a gente vai seguir esse grupo de garotas com as professoras indo para um piquenique numa floresta, num lugar bem cheio de árvores, bem natureza, que tem próximo ali. Esse é um filme que eu sinceramente não recomendo procurar muito mais a sinopse além disso tudo que eu falei, porque ele tem um ar muito de mistério e coisas inexplicáveis acontecem, então eu acho mais interessante você assistir e ir descobrindo isso ao longo da história. Os aspectos cottagecore desse filme são, o primeiro, ele também é de época, então a gente tem essas roupas, decorações, arquitetura do século XIX australiano. Ele tem um imaginário que traz muito essa sensação de conforto e desconforto ao mesmo tempo. Você sente que está segura, pelo menos você vê essas imagens e elas parecem que deveriam te passar a sensação de segurança, mas ao mesmo tempo tem alguma coisa de errada nelas e eu acho isso incrível, é um dos meus filmes favoritos dessa lista com certeza. Ele se passa quase inteiramente na natureza, por isso que ele é extremamente cottagecore e ele é indicado em muitas listas dessa estética. A gente tem a relação de irmandade entre essas personagens, ele também traz essa sensação bem etérica e idílica de momento parado no tempo, e é um filme cheio de simbolismos. O próximo filme cottagecore é The Bridges of Madison County, de 1995. O filme tem uma sinopse muito simples porque a gente tem esse personagem que é um fotógrafo, o Robert Kincaid. Ele é um fotógrafo da National Geographic e ele está nessa cidade pequena fotografando as pontes dela. Para encontrar uma ponte específica, ele vai acabar cruzando o caminho da Francesca, que é uma dona de casa que está sozinha durante 4 dias porque a sua família foi para uma feira numa cidade próxima. E a gente basicamente vai acompanhar a relação dos dois personagens se construindo
e é um dos filmes de amor, assim, de que foca numa relação amorosa mais bonitos, um pouco triste também, mas a sensibilidade do filme supera, na minha opinião, o lado triste, e é um filme realmente muito lindo. Foi dirigido pelo Clint Eastwood, que também atua no filme, a gente também tem a Meryl Streep, e é um filme, assim, fabuloso. Os aspectos cottagecore desse filme são a exploração de uma relação amorosa profunda e intensa, ambientação rural e natural que é de grande importância para o desenvolvimento da história, e a sensação de memória e de conservação de um período perfeito em relação ao resto da vida desses personagens. É como se esses 4 dias conseguiram ser muito mais vívidos do que o resto da vida dos dois, e é muito, muito bonito como isso é construído, e eu acho que super passa a ideia que o cottagecore quer passar e que deve passar. O próximo filme é o Only Yesterday, de 1991. Nessa animação do Estúdio Ghibli, a gente vai seguir a Taeko. Ela tem 27 anos e ela está voltando para o campo. É uma coisa que ela faz há alguns anos. Ela mora na cidade, ela tem o trabalho dela, a vida dela bem rotineira, mas ela algumas vezes vai trabalhar nesse campo que é de uma amiga dela, e enquanto ela tá fazendo essa viagem de volta para o campo para passar esses dias trabalhando, ela começa a relembrar principalmente a infância dela, quando ela tem mais ou menos uns 10 anos, e como esse período da vida dela foi essencial para desenvolvê-la como pessoa. Os filmes do Estúdio Ghibli, na minha opinião, quase todos tem a sensação do cottagecore. Eu acredito que até a estética cottagecore pega a inspiração dos filmes do Estúdio Ghibli, ela pegou pra ser desenvolvida, né? Eu não sei se isso é correto, mas eu sinto isso, porque se você pensa em qualquer filme do Estúdio Ghibli, pelo menos todos que eu assisti até agora, eles passam essa sensação, porque é uma coisa muito comum esses filmes, essa relação entre ser humano e natureza, e com esse não é diferente. A gente tem uma óbvia preferência do campo à cidade pela personagem principal, ela discute isso em vários momentos do filme, é uma coisa que ela queria fazer desde pequena, porque ela morava na cidade e ela sempre queria fazer essas viagens para o campo, não era uma coisa que ela pôde fazer, então agora mais velha ela tem esse apreço e essa gratidão muito maior por essas viagens que ela faz. O filme também foca muito, como eu falei, nessas memórias infantis e esses momentos cotidianos de formação, o que faz com que eu também associe ele à estética Light Academia. Além da relação da personagem principal com a natureza, também é explorada a relação de outros personagens e como a natureza é essencial para o sustento deles como trabalho, e eu acho que isso é explorado de uma forma muito bonita no filme. Claro que os momentos que eles estão cozinhando algumas coisas e momentos com comidas também são muito presentes nessa história. Agora eu vou indicar pra vocês 3 filmes que se encaixam na estética Light Academia. O primeiro é o Peppermint Soda, de 1977. O filme vai seguir principalmente a Anne, que está se tornando uma adolescente, ela está saindo da pré-adolescência e está se tornando essa adolescente durante a França de 1963. Além dela, a gente também vai acompanhar um pouco do desenvolvimento da irmã mais velha, que é a Frederique, e basicamente vamos segui-las nesse ano de formação para elas. Elas acabaram de sair de um verão de férias com o pai e agora vão ter que começar esse ano escolar e muitas coisas vão acontecer que provavelmente vão marcá-las para o resto da vida. Os aspectos Light Academia desse filme são uma fotografia que traz uma sensação de suavidade, com cores claras, muita luz natural e presença de ambientes domésticos e também da natureza, o que faz com que eu pense que ele se encaixe um pouco na estética cottagecore também. As relações familiares são de extrema importância para a formação dessas duas personagens principais, especialmente a relação fraternal entre as duas, e também trata muito sobre essas personagens se entendendo no mundo e na vida no geral, no contexto da vida. O próximo filme é o The Last Black Man in San Francisco, de 2019. Nele a gente vai seguir o Jimmy e o Monty, que são 2 melhores amigos, e o Jimmy sonha em conseguir de volta uma casa vitoriana que o avô dele construiu e que fica no meio dessa cidade. Esse é um filme que parece uma carta de amor a essa cidade, né, San Francisco, que infelizmente vem de pessoas que são deixadas de lado por ela, que são essas pessoas negras que por causa da gentrificação da cidade foram deixadas de lado por elas, e coisas que deveriam sim pertencer a elas, como essa
casa construída pelo próprio avô do personagem estão na mão de pessoas que realmente não ligam para a cidade e só se importam em estar naquele ambiente luxuoso. Os aspectos Light Academia desse filme, além dessa questão que eu falei de carta de amor a um ambiente, são a subjetividade dos personagens e a relação deles com a literatura, principalmente do Monte. Além disso, a relação de amizade entre os dois personagens principais é de extrema importância para o desenvolvimento da história. O filme, ele é formado por cores claras, ambientes externos, luz natural e essa arquitetura que geralmente segue essa paleta de cores mais claras também. O último filme da lista é o Mustang de 2015. Nesse filme a gente vai seguir a história de 5 irmãs nessa pequena vila turca e a criação delas nessa família muito rígida que vai obrigá-las a se submeterem a situações que elas não desejariam estar submetidas, como casamentos arranjados. Os aspectos Light Academia desse filme são, é claro, a relação de fraternidade entre essas personagens. Todas as interações entre essas irmãs e todo o amor que elas têm uma pela outra são essenciais para o desenvolvimento da história e das próprias protagonistas. A cultura e o ambiente em si é muito importante para o desenvolvimento da história, assim como a cozinha e a comida também tem um papel muito essencial ali. Ele tem todo esse clima de cidade pequena e aqui a gente também vai ter essa luz natural com cores claras e a presença da natureza, diversos momentos em que as personagens estão nesse momento entre a natureza. Eu acho que a primeira cena a gente tem elas no mar e me remete um pouco a Cottagecore, mas eu acho que é muito mais Light Academia, principalmente por causa dessa exploração de relações familiares e como essa vida cotidiana molda as personagens. Eu acho que na Light Academia isso é muito essencial, então eu acho que esse filme tem tudo a ver com essa estética. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que vocês assistam algumas das minhas recomendações. Se vocês assistirem, por favor, comentem aqui, me falem o que vocês acharam, me indiquem mais filmes Dark Academia, Light Academia, principalmente Cottagecore. Eu acho que são os que eu menos conheço. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram e não conheciam o canal, se inscrevam também. Eu quero muito trazer mais dicas de filmes aqui no canal e séries, que é uma coisa que eu consumo muito, mas eu acabo trazendo apenas a literatura. Então, se vocês gostaram desse vídeo, tentem fazer com que eu saiba disso pra que eu tenha essa coragem de falar mais sobre esse assunto que eu gosto bastante. Então é isso, até mais!